Olá, alunos do 7º ano, Escola Estadual Emílio Esteves Marques. Vou explicar para vocês as atividades, né, das semanas 1 a 5 do PET 1, atividades de arte. Eu sou a Fabíola, professora de vocês de arte, ok? Então, começando com a semana 1, lembrando que esse documento que eu estou mostrando para vocês aqui é o mesmo do PET, ele está num formato diferente porque eu desmembrei e postei na plataforma para vocês as atividades semanais, para não embolar. Então, toda semana eu alimento lá no Classroom. Quem não está acessando ainda o Classroom pode ter acesso a esse material pelo grupo de WhatsApp, é só pedir o supervisor, né, que ele entre em contato comigo, eu encaminho, ou também pode me chamar no WhatsApp, eu deixo sempre o número à disposição, ok? Ou quem tem o PET impresso, nada mais é do que a mesma atividade do PET, seja o PET impresso, seja o PET acessado no Classroom, ou seja o PET acessado lá no site da Secretaria Estude em Casa. É a mesma atividade, tá? Vocês vão perceber que está num formato diferente aqui, simplesmente porque eu desmembrei por semana. Então, vamos lá. Semana 1, PET 1, 7º ano. O tema Patrimônio Cultural, a gente está nas páginas 92 e 93. Então, como fazer a atividade da semana 1 do PET 1, 7º ano? Como fazer? Observe a imagem abaixo e perceba a diferença entre bem material e bem imaterial. Então, aqui o PET traz essa imagem aqui, ele traz uma explicação do que é bem imaterial e bem material, tá? Essa divisão aí de patrimônio da humanidade, tá? E aqui ele dá exemplo de um bem imaterial, no caso aqui é uma dança, né, de capoeira, e aqui um bem material, como um monumento, um patrimônio, uma construção feita. Então, a gente tem que ter em mente que dentro do patrimônio da humanidade, tá, a gente conserva bens riquíssimos em cultura, em qualidade artística, enfim, imaterial e material. Imaterial é aquilo que a gente não pega, né? É aquilo que existe, como se fosse lendas, folclores, movimentos, danças. Não tem como a gente pegar uma dança e colar na parede da nossa casa, né? Então a gente tem que vivenciar, ou assistir, ou praticar, ainda que não seja uma coisa palpável, é um patrimônio, pertence, né, à nossa cultura e pertence ao nosso patrimônio cultural da humanidade, regional ou do nosso país. E o bem material é aquilo que eu consigo pegar, é aquilo que existe, é aquilo que eu posso fotografar e ter, ou que eu posso chegar próximo. No caso de construções, aqui o exemplo deu em Congonhas do Campo, né, Santuário Bom Jesus Matosinhos, temos aqui várias esculturas de Aleijadinho, além da igreja feita na arquitetura barroca, e o Cristo Redentor, que também é um monumento que pertence ao nosso país, um patrimônio cultural nosso, e que está entre as 7 maravilhas do mundo moderno, ok? Então, explicando, bem material é composto por elementos concretos, como construções e objetos artísticos. Podem ser bens móveis, como objetos artísticos, vestimentas, obras de arte, ou bens imóveis, como edificações e sítios arqueológicos. Já o bem imaterial é relacionado a elementos abstratos, como hábitos e rituais. Então, a partir do entendimento dessa divisão do que é bem imaterial e do que é bem material, vem a questão. De acordo com os seus conhecimentos prévios, e observando o resumo acima, explique a importância de conhecermos e valorizarmos os patrimônios da humanidade. Então, a gente já sabe que dentro dos patrimônios da humanidade existem os bens, os patrimônios materiais e imateriais. Então, na sua opinião, uma resposta pessoal, na sua opinião, qual é a importância da gente conhecer esses bens materiais e imateriais? Conhecer e valorizar esses patrimônios, né? Para você, o que enriquece na sua cultura, no seu conhecimento, ok? Então, é uma resposta pessoal, você vai ter que escrever aí um texto pequeno, né? O espaço aqui até de 3 linhas, é uma resposta curta, não é tão longa, mas também não é sim ou não, tá? Então, essa é a atividade 1 da semana 1 do PET do 7º ano, ok? Então, vamos para a semana 2. Deixa eu aumentar aqui, ok. Na semana 2, o PET te apresenta um pintor, que é o Degas,
Semana 2, tema música. O Dom Degas pintava muita bailarina, muita cena de dança. Então, aqui dá uma introdução de quem é esse pintor. Tem uma pintura dele aqui, ok? Aqui dá um outro detalhe, que ele era fascinado pelo balé. Tem várias telas com o tema de bailarinas. É muito interessante que vocês pesquisem depois para entender essa característica peculiar desse pintor, ok? Então, após a leitura de quem foi Degas, de qual o estilo que ele escolheu para a sua obra, tem umas questões. De acordo com a leitura do texto acima e as considerações de características próprias de cada estilo de música citados, responda à questão em relação ao tipo de música produzida hoje. Então, a gente está falando de música contemporânea, tá? Vale qualquer ritmo, qualquer melodia. A gente está falando de música produzida hoje. Então, pode ser o sertanejo, o funk, música popular brasileira, o rap. É o tipo de música produzida hoje, ok? Como você percebe essa música atual? Percebe no tipo de música produzida hoje influências de músicas passadas? Explique. Também é uma resposta pessoal, ok? Você vai dar a sua opinião sobre a produção de música atual e se você acha que a música produzida hoje recebe alguma influência de músicas que já foram produzidas no passado. Explicar por que você acha isso. Ainda que seja uma resposta pessoal, você tem que ler um pouco das características das músicas para poder ter embasamento para escrever a sua resposta, ok? Semana 2. Agora vamos para a semana 3. Deixa eu anotar aqui. Semana 3, o tema é artes cênicas. Artes cênicas, a gente está falando de teatro, tá? De encenação, ok? Como fazer a atividade da semana 3, tema artes cênicas. Primeiro, lê o texto introdutório que o PET apresenta. Leia o texto abaixo, acesse a indicação de leitura complementar, porque tem uma indicação aqui de leitura complementar, ó, para acessar o PET, volume 5 do 6º ano, que vocês fizeram ano passado. Então, aqui é uma indicação de texto complementar, ok? E assinale a resposta correta. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra um circo contemporâneo. O que é um circo contemporâneo? São a modalidade de circo atual, né? Houve um tempo em que as atrações de um circo eram animais, bichos. Hoje em dia isso é proibido, a presença de animal. E o circo contemporâneo tornou-se muito mais uma peça de teatro, claro, com muita acrobacia, mas do que qualquer outra coisa. Então, o texto introdutório que o PET traz é o circo no Brasil. A história do circo no Brasil se iniciou no século XIX. Foi nesse período que muitas famílias europeias aportaram no país e reuniram-se em guetos, nos quais compartilhavam a vida coletiva e manifestavam suas habilidades circenses. Então, esse é o texto introdutório que o PET trouxe. Trouxe uma sugestão de texto complementar, que aí tem que acessar o PET do ano passado, do 6º ano, volume 5, ok? E aí vem uma questão apenas. Vamos lá. São modalidades artísticas inseridas dentro das linguagens cênicas, as quais são as artes, cuja principal matéria-prima para a obra é o próprio corpo do artista. Então, qual dessas opções aí aparece a alternativa correta, onde a matéria-prima para acontecer esse movimento artístico é o próprio corpo do artista? Vamos lá. Letra A, teatro e música. É necessário existir o corpo do artista? A matéria-prima principal para essas duas manifestações é o corpo do artista? Letra B, teatro e circo. Letra C, teatro e quadrinhos. E letra D, apenas o teatro. Então, vocês vão analisar qual alternativa está correta, qual alternativa apresenta a modalidade que tem o corpo como uma linguagem essencial, como a matéria-prima desse movimento artístico acontecer. E vão marcar para mim. Quem tem o PET impresso, é só marcar a resposta certa, fotografar e mandar lá no e-mail ou no Classroom. Quem não tem o PET impresso, pode fazer no caderno, não precisa copiar a questão, tá? Só colocar semana 3, resposta tal, enfim, não precisa copiar, é só fotografar a resposta, ok? Semana 5, nós estamos agora na semana 5. Semana 5, o tema da semana 5 é elementos musicais.
Então, a primeira coisa que o PET apresenta é um esquema, entenda o esquema abaixo. Então, ele apresenta um esquema. O esquema começa falando de elementos formais da música, e aí apresenta quais são esses elementos formais. Densidade, timbre, intensidade, altura, duração. O que vem da densidade? Os sons simultâneos. O que vem do timbre? A fonte sonora. O que vem da intensidade? Se ele é forte ou se ele é fraco, esse som. O que é a altura? Para eu saber se aquele som é agudo ou grave. E a duração, esse som que eu escuto, ele é curto ou ele é longo? Tudo isso junto forma o quê? A harmonia, melodia e o ritmo. Então, até a gente escutar uma música, até ela chegar pronta para os nossos ouvidos, ela tem todo esse esquema acontecendo até chegar aqui nos nossos ouvidos para a gente entender esses elementos formais da música, ok? O PET sugere assistir esse vídeo, uma indicação. Vocês clicam aqui e vão cair direto no vídeo, que é esse vídeo aqui. Deixa eu colocar para vocês, ó. É esse vídeo aqui, ó. Meu nome é Fernando Alves e nosso episódio de hoje é a música e seus elementos. Você já parou para pensar sobre o que é música? Escrevendo em poucas palavras, a música é a arte de combinar os sons e os silêncios. Mas a música não é só isso. Gente, eu não vou passar o vídeo todo, porque o link desse vídeo tem no PET lá, para vocês clicarem e acessarem. Tem no material complementar também, que eu coloco lá no Classroom. Então, tem o link, é só clicar no link lá. Eu botei o link também na plataforma e vocês assistem esse vídeo todo. Então, esse vídeo complementa o que eu acabei de explicar aqui. Então, é interessante que vocês assistam esse vídeo que o PET te indica como uma leitura complementar, como uma informação complementar. Beleza. Fez a leitura do esquema, assistiu o vídeo sugerido, a gente vai responder as questões. Primeiro, o que são elementos formais? Marque a alternativa correta. Então, a gente já tem aqui, ó, os elementos formais, já consta no esquema. Então, é uma leitura de imagem, você já vai saber a resposta. Também temos o vídeo lá para a gente assistir. Então, com base na leitura de imagem aqui desse esquema, onde apresenta os elementos formais da música, você vai marcar a alternativa correta, ok? Elementos formais são características... Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, à dança e ao teatro. Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, percebidas por todo o nosso corpo. São apenas 5 os elementos formadores de som? É só voltar e olhar no esquema. Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, percebidos pelos nossos ouvidos. São 5 os elementos formadores de som e é articulado esses 5 elementos que se criam músicas. Ou letra D, os elementos formais são um ritmo musical. Aí, a partir da análise do esquema, vocês vão encontrar a resposta correta, ok? Questão 2. Descreva, com suas palavras, o que é harmonia, melodia e ritmo. Então, a harmonia, a melodia e o ritmo aparecem aqui no final, ó, no meu resultado final do esquema. E como que eu vou saber o que é isso? Assistindo o vídeo sugerido, tá? O professor que fez o vídeo explica. Você também pode pesquisar em outras fontes, tá? Mas aí, na hora de escrever, você escreve com suas palavras o seu entendimento de harmonia, de melodia e de ritmo. Esse aqui é o meu WhatsApp, eu estou à disposição para responder vocês, tá? É só mandar mensagem que eu respondo. Eu aceito as atividades pelo Classroom ou pelo e-mail. Vocês já têm meu e-mail desde o ano passado. Se alguém não tiver ainda, é só pegar com o supervisor, ok? E estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço e até daqui, terminando o PET 1, a gente vai iniciar o PET complementar. Ainda não está disponível essas atividades. Assim que a gente terminar até a semana 5, a gente vai iniciar o PET complementar, ok? Um abraço.